vamos continuar conversando um pouco sobre aquilo que Deus tem nos orientado a trazer sobre o altar desta igreja. E o Senhor tem me levado a meditar e a trazer aqui palavras que são oriundas, ou seja, elas são do Sermão do Monte, a mensagem mais poderosa de Jesus, o sermão mais poderoso, que está em Mateus 5, 6 e 7, com alguns outros relatos nos outros evangelhos. Porém, nesse sermão, ali está uma doutrina fantástica, poderosa, e eu tenho aqui humildemente tentado trazer vários temas referentes ao Sermão do Monte para que nós possamos crescer como igreja. Semana passada falamos sobre a lei, e eu disse o seguinte, olha, se Jesus entrou nesse assunto, é sinal que a gente precisa entender ele. Amém? Se Jesus entrou nesse assunto, é sinal que esse assunto é pertinente para os dias atuais. E hoje eu quero continuar falando com vocês. O capítulo 5 ele é muito rico. Ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre ser sal e luz, ele fala sobre a lei e a graça de Cristo. E agora na parte final ele traz no capítulo 5 várias orientações, onde ele traz o conteúdo dessa lei que ele tinha falado anteriormente, e ele começa a trazer um novo padrão para esse conteúdo da lei. Do capítulo 5 de Mateus. A partir do 21, quem puder, abre comigo. E a palavra então diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora Jesus faz um adendo aqui. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém? Depois ele fala sobre adultério, fala sobre coisas impuras, ilícitas, fala vários outros temas que nós veremos em outros dias. Ok? Mas eu quero me deter nesse ponto aqui, que ele faz então um recorte da lei e traz aqui uma ampliação, traz um sentido maior para aquilo que nós temos que viver no tempo de hoje. Amém? Talvez na nossa cultura seja muito mais grave o fato de alguém matar uma pessoa, de o fato de alguém se irar contra uma pessoa. E aqui, é claro que socialmente existem consequências diferentes, mas Jesus ele faz aqui uma equiparação dessas duas coisas. Isso nos chama a atenção. E o que nós temos que entender aqui é que tão grave quanto matar uma pessoa é também irar-se contra alguém. Eu quero trazer aqui algumas definições. No nosso cotidiano, a palavra ira, ela não é tão usual como a palavra raiva, né? A pessoa ficou com raiva da outra porque fez aquilo ou fez aquele outro, né?
muito pouco se fala assim, eu fiquei irado porque alguém me ofendeu. Mas a raiva, ela se trata de um sentimento que tem uma linha tênue com a ira. E eu vou explicar. A raiva é sentimento não, é uma emoção. É uma emoção que acontece no nosso corpo quando nós sofremos alguma injustiça. A raiva, ela acontece quando nós nos sentimos decepcionados, frustrados, desapontados, sofremos alguma injustiça e nós muitas vezes ficamos então com raiva de alguém ou de alguma situação. Então a raiva é uma emoção muito comum, mas a raiva é como estopim, ela rapidamente se instala e depois ela abranda. Ela não se torna algo permanente, porque as emoções, elas são físicas, elas são hormonais, e a partir do momento que aquele momento passa, então há uma modificação química que faz passar aquela raiva. A ira, ela também deriva de uma raiva, mas ela é uma emoção um pouco mais profunda, porque a raiva, ela tem uma intensidade, pode ser leve, pode ser média, pode ser grande, pode ser uma extrema raiva de alguém, por algum fato que aconteceu. A ira, ela já não é assim tão leve, a ira já é realmente algo muito pesado e forte, e a ira não é só uma emoção circunstancial, mas ela também pode se traduzir num sentimento mais profundo. O sentimento é diferente de emoção. O sentimento é quando nós carregamos algo em nós, e o sentimento, ele acaba sendo tóxico em nossas vidas. Por exemplo, outra figura que aparece aqui, que é importante entender, é o ódio. A raiva acontece, mas o fato de odiar é uma coisa que se torna permanente, é um sentimento profundo que se torna constante na vida de alguém, quando ela, por exemplo, odeia uma pessoa, ou odeia uma situação. Então, estou diferenciando isso para que a gente possa entender essa palavra hoje. A ira também tem um aspecto positivo. Por exemplo, a Bíblia fala da ira de Deus. Então, Deus não tem nenhum sentido pejorativo ou negativo nele. A Bíblia também fala que nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. Então, o que Jesus está querendo falar com isso aqui hoje? O que Jesus está querendo traduzir para nós, lá da lei, trazendo para o tempo presente, que nós temos que considerar nessa noite? Ele está dizendo o seguinte, olha, você vai ter que aprender a lidar com a sua emoção, porque elas virão, as suas emoções virão, e você vai ter que aprender a dar conta disso para não cometer erros. Porque os erros que você cometer por causa das suas emoções, eles serão também, talvez, muito graves, até no mesmo pé de igualdade que matar uma pessoa para Deus. Estão entendendo até aqui? Vamos lá, então. O primeiro aspecto que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele elevou o sentido da lei para o coração. Não é simplesmente um ato externo de matar uma pessoa, mas ele está preocupado com o que passa no coração de uma pessoa que faz isso, ou que internamente também mata outra pessoa. Você já viu isso? Uma pessoa que, essa pessoa para mim já morreu. Não falo mais com ela, bloqueio no WhatsApp. Quando bloqueia no WhatsApp é o fim do mundo, né? Aí me matou mesmo, né? Essa pessoa morreu, essa pessoa não quero nem ouvir falar mais. Essa pessoa, para mim, já era, quero tirar do meu radar. Eu desprezo completamente, ignoro completamente. Quem já viu isso? Isso acontece, né? Em outras palavras, você está matando no seu coração aquela pessoa, né? Então, Jesus começa esse ensinamento dele citando a lei que está em Êxodo 20, capítulo 13, que diz, né? Não matarás. Não matarás.
Então, ele aqui, ele está elevando o sentido da lei, né? Revelando que o ato de matar alguém começa muito antes na mente, no coração, do que simplesmente o ato de ir lá e tirar a vida de uma pessoa. E Jesus está preocupado com isso em nossas vidas, né? Então, a raiva, que eu acabei de explicar, que é uma emoção que acontece, espero que você não tenha muita raiva na sua vida, amém? Então, essa raiva, esse desprezo e palavras que muitas vezes são proferidas contra as pessoas, isso acaba criando uma espécie de morte espiritual, ou emocional, ou no seu interior. Então, essas palavras, essas expressões, esses pensamentos, eles vão corroendo as nossas almas e nos distanciando de Deus. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Se você tem problema com pessoas e problemas não resolvidos, de relacionamentos, problemas severos, que você não resolve, eu não estou dizendo com isso que a gente vai conseguir se dar bem com todo mundo, não é isso. Mas principalmente as pessoas que você trabalha, que você convive, que são da sua casa, da sua família, são seus familiares, você não consegue resolver alguns problemas. Olha, deixa eu te dizer, isso vai prejudicar a tua vida espiritual. Isso vai criar travas. E prejudicando a tua vida espiritual, prejudica também a tua vida ministerial. Como que eu vou ser sal da terra e luz do mundo, se eu estou cheio de perebas na alma? Como poderei ser isso? Então, essas situações não resolvidas, elas vão sim impactar a tua vida, a tua jornada, a tua caminhada espiritual sobre a terra. E falando em ministério, fazendo só um parênteses sobre ministério, é muito diferente nós sermos usados por Deus e nós usarmos Deus. Tem gente que é usado por Deus, que Deus coloca a mão e aquela pessoa se torna um instrumento na mão de Deus. Agora, tem outras pessoas que querem usar Deus, que vê no reino uma oportunidade de se expressar diante da sociedade, de ter uma voz, de ser visto, de ser notado, disso e de aquilo, e aquele outro. Então, não caia nisso, meu irmão. Quando Deus te usa, não há dúvidas que Ele está te usando. Quando a sua vida está nas mãos de Deus, você vai ver Ele te usando poderosamente. Mas tem que limpar o coração. Amém? Então Cristo revela que o reino de Deus não apenas impede o ato físico do assassinato, mas purifica os pensamentos e as intenções antes que se manifeste a ação. A raiva guardada no coração e o desprezo por irmão são perigosos e precisam ser resolvidos rapidamente. Diga, rapidamente. O desprezo, a raiva, tudo isso precisa ser resolvido rapidamente. Jesus nos chama a um padrão de pureza e reconciliação. Nós somos pacificadores sobre a terra, né? Vamos entender, então, o perigo que há na raiva. Mas aqui você entendendo isso, você vai aprender a controlar, porque a raiva vai nos visitar. Ela nos visita. A gente passa por situações que nos dá raiva, que até nos deixam irados. Mas nós vamos precisar aprender a resolver isso internamente, para que isso não crie raiz em nossas vidas. Amém? Então a raiva é uma emoção humana, mas quando alimentada sem controle, pode levar ao pecado. Efésios 4, 26, eu já citei, mas vamos ler agora. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que significa isso, meu irmão? Se deu um BO,
Se deu uma treta, né? Estou traduzindo para o português contemporâneo. Se deu a treta, não deixa passar o sol, não deixa para outro dia, vai e resolve. Se deu BO, vai e resolve. Mas se a pessoa não quer resolver, bom, daí você já fez a sua parte. Ok? Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, leva testemunha. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, aí, meu irmão, anuncia a igreja. Considere esse cara já era, porque ele não quer reconciliação. Amém? Nós fomos chamados para paz. Então, nós traçando aqui o caminho bíblico, nós vamos entender que nós, com certeza, não vamos conseguir resolver tudo com todos. Mas a nossa parte tem que estar feita. Amém? A nossa parte. Por quê? Porque nós precisamos estar com o nosso coração limpo. Diga para o seu irmão, limpe o seu coração. Limpe o seu coração. Esse é o padrão de Jesus. Esse é o padrão do reino. Amém? Então, irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a sua ira. Você está irado, meu irmão? Não deixa para amanhã. Resolve logo. Porque quanto mais o tempo passa, não significa melhora, significa piora. Se aquilo já se tornou não só uma emoção, mas uma ira, que já envolve sentimentos também, um ódio, você precisa resolver rápido isso para que não se torne algo depois pior de resolver, mais difícil. Amém? E aí ele termina dizendo, ó, não deis lugar ao diabo. Gente, o diabo ama pessoas feridas. O diabo adora feridas no meio da igreja. Por que ele gosta tanto? Porque ele encontra brecha para ele implantar o reino das trevas. O diabo ama, adora gente ferida. Porque dessa forma ele pode implantar tudo o que ele sonhou, que é a divisão no meio da igreja, a divisão no meio da família, a divisão no meio dos irmãos. Esse é o projeto de Satanás, o diabo. Agora, qual é o projeto do Senhor? Unidade, união, alianças, alianças duráveis. Não casamentos desfeitos, casamentos duráveis, casamentos que têm uma aliança eterna, até que o Senhor leve para a glória. Não coisas momentâneas que se dissolvem rapidamente. Esse não é o padrão do Senhor. Agora, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Quando você é casado, vai ter momentos de raiva? Vai. Tem gente que está recebendo aí, não vou anunciar. É Jesus te dando a oportunidade de colocar o perdão em prática. É Jesus te dando a oportunidade para exercer o mandamento do perdão. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Casamento é mar de rosas? Não, não é, gente. Trabalhar junto, sociedade é um mar de rosas? Não é. Ministério é um mar de rosas? Também não é, meu irmão. As pessoas vão fazer coisas que a gente não concorda, que a gente não faria. Mas maior é aquele que nos une do que aquele que nos separa. Se a gente tem consciência disso, a gente continua caminhando na unidade. Agora, o projeto do diabo é estar sempre dividindo, separando, sempre partindo ao meio. Então, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você tiver alguma coisa no seu coração, corre rápido para resolver, viu? Para não dar lugar ao diabo. Em Hebreus 12, 15, abre ali.
que acontece quando você, né? Pode botar o 14. O que acontece quando você não corre para resolver as coisas? Quando você deixa isso criando bicho lá dentro. Você está com uma pereba lá, você não vai tirar a pereba, deixa ela lá. O que acontece? A pereba vai começar a aumentar. E olha o que Hebreus fala aqui, o autor de Hebreus fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Diga, separando-se. Então, o faltoso, ele fica apartado. Do quê? Da graça. Então, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, a raiz de amargura, ela é tóxica, porque ela contamina. Ela é transmissível. Quer ver você ficar contaminado? É só você começar a andar com gente amargurada. Não tem como, e olha, nós não somos incontamináveis. Se você começar a andar com gente amargurada, você vai ficar amargurado. Aquela lepra que fica supurando o tempo inteiro dentro daquela pessoa, vai contaminar quem estiver ao redor dela. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se está cheio de amargura, só vai falar porcaria. Deixa o texto ali, querido. Então, vou ler de novo. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, quer dizer que uma pessoa que está contaminada, que ela permitiu que aquela raiva se tornasse agora uma raiz de amargura, porque ela não resolveu. Ela não resolveu. Ela deixou o sol passar, aí passou mais um dia. Tarde e noite, fez-se novo dia. Tarde que nem a criação, né? Passou mais um dia. Passou tarde, passou noite, passou manhã, fez mais um dia. E aquela coisa não resolvida dentro dela, agora começa a criar raízes, começa a capilarizar sobre as emoções, e ela fica completamente embriagada com aquele ranço, completamente embriagada com aquela raiz que vai crescendo, crescendo, crescendo. Simplesmente porque essa pessoa, ela não teve a coragem, o entendimento e a maturidade de resolver o assunto. Deu lugar ao diabo, e o diabo fez o serviço dele. É assim que funciona. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não mudar a sua postura, você troca de marido, mas o problema vai junto contigo. Você troca de mulher e o problema vai junto contigo. Você troca de líder e o problema vai junto contigo. Você troca de pastor e o problema vai junto. Você troca de igreja, vai junto. Você troca de empresa, troca de emprego e o problema vai contigo. Porque enquanto estiver a raiz, não adianta querer arrancar os frutos. Toda raiz, ela vai produzir fruto. Tem uma raiz dentro de ti, e aí dessa raiz cresce uma árvore de coisas que não são boas, que não são saborosas, como problemas de relacionamento, problemas de desconfiança, inimizades, porfias, todo tipo de embate, tretas, no linguajar moderno, né? Insatisfação, inveja, ciúmes. E aí não adianta dizer para a pessoa, olha, não seja invejosa, não seja briguenta, não seja assim, essa pessoa que arranja confusão com todo mundo.
Não adianta ela querer mudar o comportamento se não arrancar essa raiz do coração. E hoje Deus vai arrancar essa raiz em nome de Jesus. O Espírito Santo vai arrancar essa raiz que te limita, meu irmão. Essa raiz no teu coração te limita. Será que você pode entender isso? É por isso que você começa um monte de coisas e não termina. É por isso que você começa projetos novos e aborta no meio. É por isso que você quer se integrar num grupo e daqui um pouquinho já sai. Não consegue estabilizar as tuas ações. E eu sei a dor de quem quer ter consistência na vida. E digo mais, às vezes até numa autodisciplina, não consegue ter consistência. Por quê? Porque tem uma raiz lá dentro, te sabotando. Enquanto a tua mente não for renovada, meu irmão, você só vai até um certo ponto. Enquanto a tua mente não for transformada por essa palavra, você vai só até um certo ponto. Mas a boa notícia é, o Espírito Santo nessa noite vai arrancar essa raiz do teu coração. E aquilo que te impedia, que te limitava, vai parar de te impedir. Posso ouvir um amém de crente aí? Tem alguém aí? Você está recebendo isso no seu coração? Chega de parar no meio do caminho. Quanto mais você desiste, mais você fica ferido. Quanto mais você aborta processos, mais você fica sem autoconfiança. Então, uma raiva não resolvida, uma desavença não resolvida, ela desce para o coração e se transforma numa raiz de amargura. E só tem uma chance, viu? Para você voltar o que era antes, arrancando essa raiz de lá. Amém? Então essa raiz pode causar divisão, destruição de relacionamentos e até mesmo comportamentos violentos. Até mesmo comportamentos violentos. Então preste atenção, Jesus enfatiza que a ira, pode tirar o texto, que a ira não justificada contra alguém, preste atenção, é equivalente ao assassinato aos olhos de Deus. Vou falar de novo. Uma ira não justificada aos olhos de Deus é equivalente ao assassinato. Isso se deve ao fato que diante de Deus o ódio ou o desprezo não resolvidos são sementes de destruição. E nessa noite, eu trago essa palavra para que a destruição pare na tua vida. Mas só você pode dar o stop, o pare. O Espírito Santo te ajuda, ele te ajuda a arrancar essa raiz do teu coração. Mas quem vai tomar a decisão nessa noite é você. Somente você pode dizer assim, eu não quero mais ver isso. Somente você pode dizer, hoje é o dia da minha mudança. Hoje é o dia que eu arranco essas dores interiores que me fazem paralisar em processos. Hoje eu arranco essa dor interior que me faz ferir e ser ferido pelas pessoas que eu mais amo. Quando vai acontecer isso? Quando? Hoje. Amém? Se você querer, dê um forte aplauso ao Messias. 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João 3, 15. Diz assim, todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? De novo. Todo aquele que odeia o seu irmão é? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, uma pessoa que odeia a outra, perde a vida eterna.
Ai, Jesus, mas então a vida eterna não é assim uma vez salvo, para sempre salvo? Claro, tem umas teologias aí que não são da Bíblia que falam isso. Mas na teologia bíblica fala algumas coisas diferentes. Na teologia bíblica fala, olha, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Esse cara está correndo o risco de não ir para a glória com Cristo. Não sou eu que estou dizendo. Foi João e está na Bíblia. Amém? Pastor, mas então alguém pode se perder a salvação, pastor? Não sei, vamos ver o que a Bíblia diz, nós lemos antes. Olha, para que ninguém fique destituído ou apartado da graça. A salvação é pela graça. Se uma pessoa está apartada da graça, como ela poderá ser salva? Se uma pessoa está separada da graça, como ela pode ser salva? Então preste atenção aqui. Não é o tema da noite, mas a Bíblia nos dá pistas de como o reino funciona. Então, trate de limpar sua alma hoje, arrancar essa raiz de amargura em nome de Jesus. Já vi muita pessoa paralisar, tinha ministérios poderosos, pararam tudo, deixaram essas coisas entrar. E digo mais, avivamentos que começaram, que tomaram cidades, mas por causa de relacionamentos, por causa de corações mal resolvidos, terminou o avivamento. A história é cruel, e a gente vê isso acontecendo no decorrer das histórias em muitas ocasiões, de locais onde o Espírito Santo entrou e fez o que tinha que fazer, mas depois o homem entrou também e estragou tudo. Não precisa ser assim, amém? Um outro aspecto que nós precisamos também controlar, além de buscarmos reconciliação, é controlar as palavras ferinas, ou seja, palavras que ferem. Jesus também revela o poder destrutivo das palavras. Ele diz assim, ó, chamar alguém de tolo. Parece uma coisa tão inofensiva, parece uma coisa tão simplesinha, mas ele fala, ó, chamar alguém de tolo ou qualquer outro insulto é desprezar a dignidade da pessoa feita à imagem de Deus. Então Jesus está falando, olha, se você chamar o teu irmão de tolo, você vai estar sujeito ao inferno de fogo. Meu Deus! E ele estava falando que parece que é para crente mesmo, porque ele fala o teu irmão, é irmão na fé. Chamou o irmão de tolo, então aquele que era irmão, de repente ele resolveu chamar o outro de tolo, e agora ele está sujeito ao inferno de fogo. Será que esse cara perde a salvação? Misericórdia. Não faça isso. Então, isso mostra que esse assassinato, ele pode ser cometido não só com as mãos, mas também com a língua. Quando nós decidimos começar a ferir pessoas. Tiago 3, versículos 5 e 6 diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina, diga, contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meu Deus! Então a língua de uma pessoa pode botar essa pessoa onde? Sabe aquela irmã fofoqueira? Pode ser irmão também. Dá um tempo. Dá um tempo. Talvez tenha que dar uma afastada de alguns, né? Senhor, enquanto não curar aquela alma,
Melhor eu não me contaminar muito, né? Senão o negócio não vai dar certo, né? Então, queridos, quando nós temos inteligência espiritual, nós entendemos que nós temos que, além de buscar reconciliação, que eu vou falar mais um pouco ainda, né? Não deixar passar o sol sobre a ira, nós temos que cuidar as palavras que nós utilizamos, palavras que ferem, palavras que desprezam, palavras que causam raiva na outra pessoa. Não estou falando com isso que nós somos perfeitos, mas nós temos que estar atentos, porque o diabo, ele está ao derredor, procurando alguém para tragar. É verdade ou não é? Então, agora, voltando um pouquinho sobre reconciliação, Jesus ele fala algo muito interessante aqui, que é: irmão, você precisa reconciliar imediatamente. Olha só que está agora no texto de Mateus 5, 23, fala o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. A gente é provado pela palavra que a gente prega. Mas eu me lembro que quando eu era bem jovem, eu era novo, faz muito tempo, eu passei uma situação na minha vida em que eu convidei um amigo meu para trabalhar no local que eu trabalhava. Tipo assim, eu ajudei essa pessoa a ter um trabalho. E essa pessoa trabalhou um pouco, aí fez algumas exigências, não foi atendida, e ela pegou e botou a empresa na Justiça do Trabalho. E eu trabalhava lá. Olha a situação. Eu trabalhava lá ainda, e essa outra pessoa botou a empresa que eu tinha aberto a porta para ela na Justiça do Trabalho. Eu fiquei muito indignado, fiquei com muita raiva. Porque isso certamente ia me prejudicar também. Na época eu não era pastor, eu era muito novo, faz muitos anos mesmo, eu era muito novo, nem sonhava em ser pastor um dia. E aí um amigo em comum, e eu fiquei com muita raiva dessa pessoa, e ainda o advogado dessa pessoa me arrolou como testemunha, né? Recebi a cartinha em casa. Mas daí eu fiquei muito louco, né? Fiquei muito doido. Eu cheguei na frente do juiz e disse assim: ó, esse cara é um sem vergonha. O que ele está fazendo com a empresa é injustiça, né? Eu fiquei indignado pela empresa, que era o meu local de trabalho na época. E aí um amigo em comum falou para mim o seguinte: tu tem que reconciliar com ele. Eu disse, mas como assim? A Bíblia diz que tu tem que, antes de entregar a tua oferta no altar, tu tem que rever isso com aqueles que estão contra ti. E eu disse assim: ai, meu São Jesus. E o orgulho, velho, né? Sabe que os jovens são orgulhosos, né? Não os aqui da Nexo, de outra igreja lá. Mas o jovem, geralmente, ele é orgulhoso, assim, ele não gosta muito de ter que se dobrar, né? Acha que sabe tudo e que é prepotente, né? Enfim, aí, mas aquilo martelou na minha cabeça. Eu não era pastor, mas eu era crente. E aí eu lembrei dessa história e ficava, e os dias passavam, e aquele mal-estar, e aquela situação de eu ter que ir lá no fórum, ser testemunha, ainda falar mal dele na frente dele. Né? E aí isso ficou assim um mal-estar. Até que um dia eu decidi, não, vou acabar com isso. Aí entrei em contato com ele, chamei ele e conversei com ele. Aí ele me disse assim: não, tudo bem, isso é passado, já era, nem tá, tipo assim. Não, tudo bem, mas o meu coração ficou limpo agora. O meu coração ficou limpo. Quantas coisas você já deixou pelo caminho que ainda hoje te visitam? Pensa aí. Quantas coisas?
Se você já falou com a pessoa e a pessoa não te deu ouvido, tudo bem, aí tu esquece. Mas quantas coisas você parece que às vezes você vai adorar a Deus, os céus estão de bronze, você não sente a presença de Deus, as coisas não acontecem, mas tem coisas pelo caminho. E olha, deixa eu falar para você, viver o Evangelho como ele é não é fácil. Você viver a verdade da palavra não é fácil, mas é vitorioso. É vitorioso. Então, se tem algo te incomodando no teu coração, você vai precisar parar para resolver isso, meu irmão. Você vai ter que parar para resolver isso. Se o teu coração se ressente por alguém, você ainda sente raiva por alguém, você vai precisar parar para acertar isso. Porque Jesus está falando, olha, deixa a tua oferta no altar. Primeiro vai, resolve a situação, reconcilia, se houver possibilidade, que às vezes as pessoas não querem, mas tenta, faz a tua tentativa. E aí depois vem e traz a tua oferta. Então o princípio espiritual aqui é que relacionamento com Deus está diretamente ligado ao relacionamento com as pessoas. Então não adianta você dizer, eu me relaciono com Deus. Você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Porque o teu relacionamento com Deus depende disso também. Não tem aquele negócio, é eu e Deus e mais ninguém. Não existe isso, meu irmão. O reino não é assim. Eu não posso nem ver aquela pessoa, como é que você vai morar no céu com aquela pessoa? Se é que você vai para o céu, né? Tem tudo isso também, né? Então, se tem algo mal resolvido entre irmãos, isso vai impactar a tua comunhão com Deus. 1 João 4:20 diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Olha o que João está falando. Mas eu amo a Deus. Eu só odeio aquele irmão. Então tu é mentiroso. Tu não ama a Deus coisa nenhuma. Então se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se você ama a Deus, você precisa resolver seus problemas com seus irmãos. Amém? E Jesus ainda fala de uma urgência, né, dessa reconciliação. No versículo 25 e 26 do capítulo 5, põe lá ainda de Mateus, tá? Olha a urgência, ele traz aqui uma espécie de uma parábola aqui, né? Mas contou uma história aqui para exemplificar. Ele diz assim, olha, entre em acordo sem demora com o teu adversário. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então ele está dizendo assim, enquanto não houver reconciliação, você fica preso até que a dívida seja quitada. Aí eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena um orgulho besta e não resolver as coisas? Vale a pena ficar beiçudo? Vale a pena matar pessoas no coração? Isso prende a pessoa ou prende você mesmo? Então Jesus está dizendo assim, há uma urgência, faça isso, enquanto o teu adversário está no caminho, para que depois o oficial de justiça não te pegue.
Não te leve a juízo, o juiz te coloque na cadeia e tu vai ficar lá até resolver, até o último centavo. Então, meu irmão, quero te dizer um negócio. Não dá para deixar para depois. A tua vida fica amarrada. Você fica apartado da graça. E você corre risco até de não ouvir a trombeta no dia do arrebatamento. É muito sério isso. Se não houver reconciliação, a consequência pode ser severa. Então, espiritualmente, significa que devemos buscar resolver nossos conflitos com urgência, pois o tempo é limitado e nossas ações têm consequências tanto terrenas quanto eternas. Não olhe só no plano terreno. Tem consequências terrenas, mas tem consequências eternas também. Mas hoje o Senhor vai limpar o teu coração.